Bom dia, turminha do quarto ano aí. Tô vendo muita gente participando das nossas atividades, postando no grupo, né? Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho, né? Já fazem 48 dias que nós estamos tendo aula nessa quarentena, aulas virtuais, né? As chamadas aulas remotas aí. Eu prefiro aula virtual, é mais chique do que remota, é uma coisa muito assim. Eu chamo de aula virtual. E esse é o nosso terceiro vídeo essa semana de português, né? Da nossa aula de português. Então, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que ele é simples, mas que se torna complicado quando você não presta atenção. É linguagem. Nós temos dois tipos de linguagem. Essa aula ela vai iniciar na página 121 do seu livro de português, certo? Novo Pitanguá. E começa logo falando desses dois tipos de linguagem. A linguagem informal e a linguagem formal. Você vai dizer o que é linguagem. É a maneira que você conversa, que você escreve. Linguagem não é só falar, é o escrever também. Então, você tem as duas maneiras de se comunicar: falando e escrevendo. E tem uma terceira maneira que é gesticulando, através de gestos, de imitações. Mas o mais usado é a escrita e a fala. Então, a linguagem informal, primeira, é qual? É a maneira que você fala em cada região que você está. Aqui nós dizemos oxente. É uma linguagem informal, uma palavra informal. Oxente, a gente sabe que é ó gente, não é? E quando você vai escrever, você geralmente não fala como escreve. Você usa uma linguagem mais formal para escrever. Então, a maneira específica de cada local é a linguagem informal. Mas aquela maneira que a língua portuguesa ela considera a maneira correta, entre aspas, né, correta de se falar, de se escrever, é a linguagem formal, que também é chamado de registro informal, registro formal, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Nossa, que medo que eu sentia quando ainda era garoto e a matintapeira rondava nossa casa no meio da noite escura, lá em Belém do Pará. Essa frase está em linguagem formal ou informal? Quem chutou? Informal. Levanta o braço. Quem chutou formal? Né? Essa linguagem, gente, tá formal. Né? Tá uma linguagem formal, certo? E aí o texto continua. Mesmo com a porta trancada e as janelas fechadas, tudo no cadeado, era um medão sem tamanho, que não tinha pai. Medão, ó, medão. Linguagem informal, medão. Né? Era um medão. Você ia dizer, era um medo grande na linguagem formal. Nem vó, mãe ou irmão, vó, ó, a palavra vó está escrita informalmente, porque o certo é avó e não vó, né? Mais velho que se mostrasse valente, com coragem para sair, espantar, pôr para correr de lá de nosso quintal a danada da matinta. Danada, não é? Seria mal criada. É informal a palavra danada. Eu sei porque era assim que acontecia com a gente e também na vizinhança. Fosse em casa de quem fosse. Seria fosse na casa
de quem fosse ou de qualquer uma pessoa, né? Fosse na casa de qualquer uma pessoa, seria a maneira formal de escrever essa frase. Em noite de sexta-feira, quando a matinta chegava, com seu agudo piado, batendo as asas, nervosa, fazendo seu barulhão, era batata. Eu garanto, já encontrava as famílias bem trancadas, resguardadas, se protegendo contra o ataque da maldita. Matinta, aí, para quem não sabe, é um animal, viu? É um pássaro que existe na região de São Paulo, por ali. E aí, de quem se encontrasse em rua, estrada ou lavoura, corria o maior perigo, toda sexta-feira à noite, né? É também um animal do nosso folclore, essa matinta aí, né? Que atacava as pessoas na sexta-feira à noite. Uma ave que atacava as pessoas, né? Então, gente, você tem aí na página 121 esse pequeno texto do folclore brasileiro, especificamente da região de São Paulo ali, né? Norte, é uma lenda do norte que vai até o sudeste lá. E você vai ter aí a pergunta A, B e C que você vai responder, certo? Virando a página, na 122, continuando nossa aula de hoje, aí você tem a questão 2, que releia alguns trechos do texto da página anterior. Ele bota aí frase A, B e C. E você vai responder as perguntas A, B e C, certo? Sobre essas 3 frases aí. E ele traz uma explicação para nós. Cada vez que conversamos ou escrevemos para alguém, estamos em uma situação específica de comunicação, né? Cada vez que a gente conversa com alguém, está se comunicando. Cada vez que você escreve para alguém, você está se comunicando com alguém. Quando falamos com um amigo, sobretudo assunto do cotidiano, falamos de um jeito. Se você está conversando com seu coleguinha, com seu amiguinho, conversa da sua maneira, da maneira dele, ele lhe responde. Agora, quando você vai falar para uma outra pessoa desconhecida, você não vai falar de qualquer jeito. Você procura as melhores palavras, né, para ajeitar a sua conversa. Se vai escrever para alguém desconhecido, você também procura a melhor palavra para colocar ali na sua carta e deixar o seu recado bem claro para aquela pessoa. Por que isso? Uma forma de respeito com o outro e também uma forma de você ser claro na sua mensagem. Porque se você não conhece a pessoa, ela não conhece você, então você fala uma palavra desconhecida, ela vai achar que você pode estar até insultando ela, está sendo desrespeitoso, alguma coisa desse tipo com ela. Então você procura as palavras corretas que estão na língua portuguesa formalmente para você falar para a pessoa, né? Na sala de aula, a gente tem que falar de uma maneira formal. Eu, professor, e os Denim, Rita, Hélio, os outros professores, eles não podem chegar e falar um horror de gíria para vocês, né? Nós não podemos chegar aqui e dizer: e aí, pessoal, como é que foi na malandragem? Essas coisas, essas palavras do dia a dia que a gente usa no relacionamento com os amigos, com os outros, a gente não usa na aula. A gente tem que falar de uma maneira bem explicada, de uma maneira bem clara e de uma forma formal para vocês, para deixar a mensagem, né? Então, é mais um exemplo. A linguagem do professor é uma linguagem formal, não é uma linguagem informal, né? Quando a gente encontra um aluno na rua, a gente pode até falar informalmente com o aluno, mas dentro da sala de aula tem que ser de uma forma, né, bastante formal.
Aí você vai ter ainda na 123 a questão 3, A, B, C, D e E, e a questão 4 na página 124. Tem dois textos, tem o texto A e o texto B, e tem a pergunta A e a pergunta B, certo? Então vocês vão responder. Nessa última pergunta, justifique sua resposta anterior. Você vai responder a A e na B você vai dizer por que deu aquela resposta para a pergunta A, ok? Então, gente, bons estudos e até a sexta-feira, quando será a nossa próxima aula, que aí eu estou planejando trazer a correção dessas atividades de segunda, terça e de hoje quarta, na sexta, e também passar uma aula de produção para vocês e leitura. Aí eu quero que vocês vão se preparando para vocês lerem uma historinha para mim e gravar um vídeo vocês lendo para mim na próxima aula, mas isso é coisa da próxima aula. Hoje vocês vão resolver essas 4 questões, tirar foto, postar no grupo, ou podem até filmar as questões respondidas e também botar no grupo, certo? Não esqueçam de colocar o nome do componente, a data de hoje e o seu nome para a gente registrar a presença e a participação de vocês. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula, galera. Valeu! Deixa o joinha aí no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito.